Bem, boa tarde a todos. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui. Antes da gente começar, eu queria deixar público o meu agradecimento pelo convite para estar aqui na Fliporto, nessa edição especial de 10 anos. E agradeço a toda a equipe, em nome de duas pessoas, do grande Mário L., que fez o primeiro contato, né, e que é responsável, junto com o Antônio Campos, para que eu, né, esteja aqui conversando com vocês. Na programação, está dito lá que eu vou fazer uma conferência. Eu não gosto desse tipo de solenidade. Conferência parece uma palavra muito solene. Eu vim para bater papo com vocês, eu vim para conversar com vocês. Tanto é que eu pedi ao pessoal da organização que ampliasse o momento mais gostoso de uma conversa como essa, que é quando a plateia participa. Então, para eu não ficar no monólogo, eu pedi que, em vez de 30 minutos, a gente duplicasse esse tempo para que vocês pudessem também interagir, pudessem participar, pudessem fazer perguntas, dúvidas, satisfazer curiosidades, e assim afora. Bem, como vocês viram no tema, e como vocês devem saber, meus dois últimos biografados, Padre Cícero e Getúlio, vão nortear um pouco a nossa conversa aqui nessa tarde. Sempre que eu lanço um novo livro, e agora acabei de lançar, em agosto, acabei de lançar o terceiro volume, que encerra a biografia do Getúlio, as pessoas, os jornalistas, os colegas, repórteres, sempre me perguntam, né, é uma coisa recorrente, eles me perguntam o que é que um personagem que você escolhe tem a ver com o outro. Afinal de contas, parece assim, escolhas um tanto quanto erráticas, né, sem uma lógica interna, sem uma coerência, uma vez que, por exemplo, biografei Getúlio, biografei Castelo, mas antes deles, biografei Maísa, a cantora Maísa, biografei José de Alencar, o romancista José de Alencar, e antes de todos eles, o Marechal Castelo Branco, o primeiro ditador de plantão após o golpe de 64. E aí as pessoas me perguntam, o que é que essas pessoas aparentemente tão díspares, tão diferentes, né, têm a ver umas com as outras? Na verdade, eu repito sempre a mesma coisa para essa mesma e recorrente pergunta. Na verdade, o meu foco de interesse, o meu único biografado, vamos dizer assim, é o poder. O poder é que me interessa como objeto de trabalho, como objeto de estudo, como curiosidade jornalística. Então, todos esses personagens, de uma forma ou de outra, há uma discussão sobre o poder. Em alguns, mais explicitamente, de forma mais óbvia, como no caso de Getúlio, no caso do Castelo Branco, mas também no caso do José de Alencar, por exemplo, onde eu fiz a opção de pôr o foco, além do romancista Alencar, o homem público, a militância intelectual e, portanto, política de José de Alencar, ali no Segundo Reinado, e é por isso que o livro se chama O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar. E tem até um subtítulo enorme, que, se eu esquecer, me perdoem, que eu nunca decorei direito o subtítulo do meu próprio livro, que é O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar, ou A Mirabolante Aventura de um romancista que colecionava desafetos. Esqueci. Não me lembro. A Mirabolante Aventura de um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Né? É um subtítulo inspirado, inclusive, naquele formato dos antigos folhetins, que tinham títulos nos capítulos autoexplicativos, né, do que é que o leitor iria encontrar ao longo da narrativa. Então, eu foco
no intelectual Alencar, mas foco exatamente também nas polêmicas que Alencar fez e protagonizou na sua época. Eu já disse isso em mais de uma ocasião, mas biografar José de Alencar foi uma espécie de prestação de contas com a minha juventude, com a minha infância, porque confesso a vocês que odiava José de Alencar profundamente. Mas com todas as minhas forças eu odiava José de Alencar, porque quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, uma professora na escola me torturou, obrigando a turma toda, né, a ler um dos romances de José de Alencar, né, que era o Guarani. A gente achou aquilo uma tortura violentíssima, nós, crianças, 10, 11 anos, tendo que ler um livro que a gente não entendeu nada, né? E isso me fez crescer odiando o José de Alencar, achando ele um autor chatíssimo, achando o José de Alencar um sujeito intragável, até mais tarde, o momento em que eu descobri que Alencar não era nada disso, não era nada daquele sujeito carrancudo e, por vezes, adocicado, meloso, que a gente aprende na escola. José de Alencar era um polemista profissional, um homem absolutamente com um humor corrosivo, né, com um humor sarcástico, e é esse o personagem Alencar que eu destaco, então, inclusive, nos seus conflitos com o poder da época, poder imperial da época. E aí você pode perguntar, mas Maísa, onde é que está o poder? Onde é que está a discussão sobre o poder na trajetória de uma cantora de música popular? Aí é uma outra esfera de poder, um poder de uma outra natureza, que é o poder da mídia, o poder do nascimento ali da imprensa de escândalos, o poder do mercado fonográfico, do qual Maísa, num determinado momento de sua vida, rompeu com esse poder, passou os últimos anos de sua vida, inclusive, num ostracismo, por vezes, inclusive, voluntário. Então, é essa outra esfera de poder que eu procuro discutir na biografia de Maísa. No Padre Cícero, o poder está explícito até no subtítulo também, que é Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Eu não sei quantos de vocês leram esse livro, mas é um livro com o qual eu aprendi bastante durante a pesquisa de Padre Cícero. Eu nasci em Fortaleza, sou cearense, e, portanto, conterrâneo do Padre Cícero, mas, como todo cearense de Fortaleza, né, de certa forma, nascido e criado um pouco de costas para o sertão, aquela coisa mais do litoral, e que conseguia ver no Padre Cícero, identificar naquela história de Juazeiro do Norte, principalmente a partir ali das nossas leituras na época de faculdade, final dos anos 70, começo dos anos 80, uma leitura com um viés marcadamente marxista, inclusive com um livro que marcou época naquele momento sobre essa questão, que era o Cangaceiros e Fanáticos, do Rui Facó, em que, a grosso modo, resumia a questão da seguinte forma: os cangaceiros eram os guerrilheiros primitivos, né, e os beatos, os fanáticos, eram o símbolo da alienação. Eu cresci achando isso, até o momento em que eu fui mergulhar nesse universo de Padre Cícero e perceber que a história era muito mais complexa, né? Então, é uma história, inclusive, eu até brinco às vezes, e digo que se o Gabriel Garcia Marques, né, o pai do realismo mágico, do realismo fantástico, tomasse um alucinógeno qualquer, um chá, né, ficasse muito doido, muito maluco, nem assim ele, com toda a imaginação, e com toda essa imaginação potencializada por algum alucinógeno, nem assim ele seria capaz de tramar uma história tão mirabolante, uma história tão fantástica, tão maravilhosa no sentido literário, né, onde o mágico, o pensamento mágico está presente a todo instante. Eu vou começar com o Padre Cícero, esse homem que, considerado santo por milhões,
considerado impostor por outros tantos, vou começar um pouco falando sobre ele, e a gente vai já entender, né, que minhas últimas escolhas, ou, de certa forma, todas elas, recaíram sobre personagens exatamente com essa característica, com esses personagens controversos, com esses personagens que, quando vivos, despertaram amores e ódios extremos, e até hoje, décadas depois das suas respectivas mortes, continuam, né, dividindo opiniões de forma tão intensa e tão passional. No caso do Padre Cícero, o mais curioso é perceber que, até os 40 anos de idade, Padre Cícero era apenas um padre de um pequeno povoado chamado Juazeiro, com 30 e poucas casas, e nada parecia sugerir que a vida daquele homem fosse tomar o rumo que um dia tomou. Até o momento em que, num ano de seca, de grande seca, ele, lá no seu povoado, com as suas beatas que o rodeavam sempre, desde sempre, Padre Cícero fez uma vigília, né, religiosa para pedir que o céu mandasse chuva para o sertão. E, num desses dias, dessa vigília, a hóstia que ele deu em comunhão a uma das beatas, a Beata Maria de Araújo, uma mulher muito simples, lavadeira, analfabeta, negra, essa hóstia, segundo os depoimentos da época, teria se transformado em sangue. Esse foi o fato gerador da história de Padre Cícero, ou seja, um presumido, um suposto milagre eucarístico, ou seja, a hóstia consagrada transformando-se em sangue, portanto, presumivelmente, no sangue divino de Jesus Cristo. Bem, o bispo do Ceará, naquele momento, ficou fulo da vida, porque soube que o pequeno povoado estava começando a receber legiões de romeiros que iam a Juazeiro para testemunhar o tal fenômeno. E o bispo tomou a decisão que, do ponto de vista da sua autoridade eclesiástica, achou que era o mais adequado. Nomeou uma comissão formada por 2 religiosos, os 2 principais quadros que ele tinha naquele momento na igreja e no clero do Ceará, o padre Clicério e o padre Antero, 2 homens cultos, citadinos, de formação urbana, um doutor em teologia por Roma, outro doutor em direito canônico, e mandou os 2 para Juazeiro, com a missão de, em um mês, assistir os tais fenômenos, interrogar testemunhas, interrogar o padre, interrogar a beata, interrogar todas aquelas pessoas e produzir um relatório com o qual, ao final do qual, serviria de prova para cassar as ordens do Padre Cícero, porque o bispo, de antemão, não acreditava na possibilidade de um milagre. Bem, esses 2 homens, esses 2 padres vão a Juazeiro do Norte, procedem ao interrogatório das pessoas, testemunham, né, o suposto fenômeno e, parafraseando, depois de um mês, escrevem um relatório de 400 páginas que diz, parafraseando, repito, mais ou menos o seguinte: Senhor Bispo, não sabemos o que está acontecendo, mas que a hóstia sangra, sangra. Chamaram médicos para examinar a beata. Será que ela tem ferida na boca? Será que ela é tuberculosa? Será que, de alguma forma, essa hóstia não entrou em contato com o sangue dela, sangue humano, portanto? E, no relatório, eles descartam essa possibilidade, porque, segundo eles, numa dessas ocorrências, eles tiraram a hóstia da boca da beata e a hóstia, posta na mão de um desses interrogadores, continuou a transmutação em sangue na mão do padre. E aí o bispo, ao ler aquele relatório, ficou furioso ainda mais e disse: vocês foram enganados como crianças por aquela gente ignorante, por aquela gente analfabeta que fizeram truquinhos de mágica, e vocês foram enganados, estão destituídos da comissão. E aí o bispo pegou um padre
lá de Quixadá, um padre de aldeia, um padre bem obscuro, e disse: Padre Alexandrino, você tem 3 dias, rito sumário, em 3 dias vá lá e desmascare essa farsa. Padre Alexandrino foi para o Juazeiro e, durante 3 dias, fez todas as experiências e a hóstia não sangrou. E aí o padre Alexandrino disse: sua mentirosa, me conta como é que você fez o truque. E aí a beata, que dizia falar com Jesus, com Maria, com Deus, dizia que ia aos infernos, depois salvava almas do purgatório e as conduzia para o céu. Ela disse: Padre Alexandrino, a hóstia não sangrou, mas Jesus Cristo, que está aqui do meu lado, o senhor não pode vê-lo, está mandando um recado para o senhor. Jamais o sangue divino de Cristo vai se revelar para um homem que está imerso em pecado carnal. E aí o padre ficou, logicamente, furioso, a beata foi enclausurada, e quando você lê os depoimentos dessa beata, tanto no inquérito quanto no outro, você fica simplesmente abobalhado. Tem um momento em que um dos interrogadores diz para ela: você diz que fala com Jesus, você diz que fala com Maria, você diz que é casada com Jesus, que Jesus deu uma aliança de ouro para você e vocês viraram marido e mulher. Você diz que fala com Deus. Como é que é Deus? Deus tem face, tem rosto, tem corpo, tem braço, tem mão. Aí ela diz: mão eu sei que ele tem. Mão eu sei que ele tem. Sua ignorante, Deus não tem corpo, Deus não tem mão, Deus não tem rosto, Deus é por espírito. E ela diz: mão ele tem, porque eu vejo ele pegar a mão dele, enfiar no próprio peito, arrancar um pedaço do coração e me dar para comer. É uma loucura. Bem, com base nesses relatos, com base no fato de a hóstia não ter sangrado para o padre Alexandrino, o bispo envia esse relatório para o Vaticano e, com base nesse relatório, Padre Cícero tem as ordens suspensas. É proibido de rezar missa, de subir ao altar, de ministrar os sacramentos, e é banido da Igreja Católica, e vai morrer banido da Igreja. Só que, nesse momento, ele já tinha um capital simbólico enorme. O povo o adorava. E aí ele resolve utilizar esse capital simbólico, não mais na esfera da Igreja oficial. Ele passa a rezar missa, com todas as aspas, a fazer sermão da janela da própria casa, e passa a utilizar-se desse poderio, desse poder que ele tinha sobre as massas sertanejas, né, para a política. Ele resolve ingressar na política. E aí ele luta pela emancipação do Juazeiro, que nesse momento já havia crescido em torno das romarias, né, e pela emancipação em relação ao Crato. E tem uma guerra, daí poder, fé e guerra no sertão, tem uma guerra civil praticamente, e Juazeiro se liberta, né, se emancipa de Crato, e Padre Cícero é nomeado o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. Para encurtar a história, em 1914, o governo estadual, percebendo que o Padre Cícero poderia implantar no interior do Nordeste, novamente, no interior do Ceará, uma espécie de uma nova Canudos, ordena a destruição de Juazeiro. Então, tropas armadas vão a Juazeiro do Norte para acabar com Juazeiro. A ordem era destruir Juazeiro e trazer a cabeça de Padre Cícero enfiada numa estaca. Foi a ordem que o governo estadual determinou. E o Padre Cícero fica sabendo disso e procura se aconselhar com um antigo combatente de Canudos, o Vila Nova. E o Vila Nova diz: olha, eu não me meto mais em guerra, Canudos foi a última, mas eu tenho uma ideia, dou uma ideia para o senhor é um homem santo, me sinto no direito, na obrigação de dar uma ideia para o senhor. Por que o senhor não manda cavar um fosso em torno de toda a cidade?
Aí, quando os soldados vierem, vão cair do buraco, e o senhor mata todos eles. E aí o padre Cícero, auxiliado pelo Floro Bartolomeu, que é um personagem fantástico, seu alter ego, seu braço político, diz, pode não ser uma má ideia. E aí, no dia seguinte, no final da tarde, ele, como fazia, abre a janela de casa e diz, meus amiguinhos, ele chamava os seus devotos de meus amiguinhos, amanhã, no primeiro raiar do sol, no primeiro cantar do galo, todos vocês aqui com pás, enxadas, picaretas, baldes, bacias, nós vamos fazer o círculo da Mãe de Deus. E aí, em 9 dias, enquanto as tropas vinham por terra, os juazeirenses, os devotos do padre Cícero, os beatos, começaram a cavar esse fosso, a areia era deslocada para fazer uma espécie de trincheira, dentro da qual eles colocavam canos metálicos por onde enfiariam os canos dos rifles, porque, nesse momento, Floro arregimentou todos os jagunços e cangaceiros da região para defender a Meca sertaneja, para defender Juazeiro. Quando os soldados chegam, não esperavam encontrar o que encontraram, eles tentam atingir, mas não viam os juazeirenses, que estavam protegidos até hoje. Em alguns lugares de Juazeiro ainda existem restos dessa fortaleza, vamos dizer assim, do círculo da Mãe de Deus, o Valado. As tropas são sumariamente derrotadas. Os cangaceiros, jagunços e beatos vencem, e o Floro diz, não vamos cometer o mesmo erro que cometeu Canudos. Não vamos esperar o segundo ou o terceiro, nem um possível quarto fogo. Vamos nós para a ofensiva. E é inacreditável. As tropas, benzidas pelo padre Cícero, saem conquistando, uma a uma, todas as cidades do Ceará. Os telegramas são fantásticos. As autoridades do município tal mandem reforços urgentes para o governador do estado. Mandem reforços urgentes, padre Cícero está próximo. No dia seguinte, a própria milícia, o próprio exército de Juazeiro manda o telegrama para o governador, a cidade é nossa, tomamos, vamos para a próxima. E sai conquistando as cidades até chegar às margens de Fortaleza, na periferia de Fortaleza, e o Floro Bartolomeu, que era deputado federal, articulado com o Catete, Palácio do Catete, sede do governo federal naquele momento, faz a seguinte proposta ao governo federal: vamos montar uma Assembleia Legislativa paralela no interior do Ceará, em Juazeiro. Fica caracterizada a duplicidade de poder, o senhor, que já não gosta desse governador, o depõe, decreta a intervenção federal. Foi o que aconteceu, e padre Cícero vira vice-governador do Ceará. Por aí a história iria, mas basta dizer que por que eu escrevi esse livro. Em 2001, o então cardeal Joseph Ratzinger, que vocês devem ter ouvido falar dele, então futuro Bento XVI, mandou uma carta para a CNBB, aqui no Brasil. E foi essa carta que me disse que eu precisava contar essa história fantástica. A carta do então cardeal Ratzinger, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é a atualização do Santo Ofício, portanto, da Inquisição, né, que foi exatamente o Santo Ofício que cassou as ordens do padre Cícero. Ratzinger dizia, textualmente, precisamos rever o fato de um sacerdote que até hoje continua arrastando tamanha legião de devotos permanecer à margem do rito oficial. O Brasil perde anualmente centenas, milhares de devotos católicos. O avanço das igrejas neopentecostais precisa ser contido. Tudo isso está na correspondência do então Ratzinger.
e ordena que a CNBB reabra o processo, né, e avalie e reavalie a questão das penas impostas em vida ao padre Cícero para reabilitá-lo pós-mortem. E esse processo está se dando nesse momento. Isso é uma coisa que deveria interessar a qualquer jornalista curioso, a qualquer antropólogo, a qualquer cientista social, a qualquer historiador, o processo de reabilitação do padre Cícero, ora em curso pela Igreja Católica. Ratzinger mandou para o Ceará um bispo italiano, Dom Fernando, inclusive do qual eu me aproximei, e uma das fontes do meu livro. Dom Fernando veio com a missão expressa de reabilitar o padre Cícero e disse, inclusive, ao Larry Rotter, o repórter, que era o correspondente do New York Times no Brasil, disse textualmente: padre Cícero é um antivírus contra os evangélicos. Então, esse processo está se dando hoje, e o curioso é que a Igreja, entre outras coisas, deixou o padre Cícero à margem, não só por professar falsos milagres, mas por ter acumulado uma fortuna incompatível com o sacerdócio. O testamento, o inventário do padre Cícero é um negócio assombroso. Ele acumulou muita terra, né, doações dos seus romeiros. E a Igreja sempre considerou a origem desse patrimônio espúria. Bem, padre Cícero, no leito de morte, tentando se reconciliar com a Igreja, manda um emissário ao cartório para fazer um testamento, doando praticamente toda a sua fortuna para a Igreja Católica. E eu reproduzo no livro um telegrama de um cardeal, na época em Roma, dizendo para o bispo, então, no Ceará: acelere esse processo antes que ele morra. E o padre Cícero morreu, doou boa parte da sua fortuna para a Igreja, pensando que iria ser perdoado, acabou, né, proscrito, e só agora, 70 anos depois da sua morte, quase 80 anos após a sua morte, é que é alvo desse processo de reabilitação. E aí, para fechar, padre Cícero, eu volto àquilo que eu havia dito no começo. Eu, quando ia a Juazeiro do Norte, até então, antes mesmo de pensar em escrever esse livro, eu só via um tipo de fenômeno. Esse fenômeno existe, está lá para qualquer um, à luz do dia, e é evidente que é a exploração política da fé, a exploração religiosa da fé, a exploração econômica da fé, a exploração do romeiro. É isso que existe no Juazeiro do Norte. Mas hoje eu vejo outra coisa que eu não via. Trabalhar durante tanto tempo com esse tema, indo a Juazeiro tantas vezes, eu percebi que, ao contrário do que supunha a minha bibliografia da época, e ao contrário do que supunha Rui Facó, a fé do homem sertanejo, e quem fala para vocês é um homem desprovido de qualquer sentimento de fé, eu sou um agnóstico, parêntese, minha mamãezinha diz: meu filho, agnóstico é o ateu covarde. Por que você não assume que é ateu? Não, mãe, porque eu sou agnóstico. Ah, tá certo. Bem, hoje eu vejo que a fé da sertaneja, a fé do romeiro, é profundamente, em vez de alienada, transgressora. Ela é subversiva. Ela jamais vai se deixar cooptar por esse trabalho que está sendo feito nesse momento de tentar limpar a fé religiosa do sertanejo e adequá-la à asepsia do rito oficial. Eu vi isso na missa campal dos 70 anos do padre Cícero, rezada pelo Dom Fernando. Uma missa, milhares de pessoas em praça pública, diante do túmulo do padre Cícero, e Dom Fernando dizia: meus amiguinhos. Opa, essa fala é do padre Cícero. Ele incorporou ao seu discurso, inclusive, o meu amiguinho. Meus amiguinhos, dizem que ele está lá, naquele túmulo enterrado debaixo da terra. Não, padre Cícero não está lá. Padre Cícero está lá. Padre Cícero está no céu.
Padre Cícero está sentado ao lado de Deus Nosso Senhor. Padre Cícero está sorrindo para nós. Viva Padre Inciso! Aí aquela multidão, viva! Aí eu disse, eu preciso saber como é que isso está chegando no Romero. Aí me aproximei da primeira mulher que eu vi, a primeira mulher, a velhinha, do Romero típica, e eu disse, a senhora está vendo o que é que o bispo está dizendo? E ela disse, meu filho, eu nunca pensei que ia viver para ver um bispo dar vivas para o meu padrinho. Pois é, eles vão reabilitar o Padre Cícero, viu? Aí ela me olhou com a cara assim, vão o quê? Eu disse, reabilitar. O quê? Reabilitar. Ela disse, oxe, que diacho é isso? Aí eu disse, reabilitar significa perdoar meu padrinho? Meu padrinho fez o quê para ser perdoado? Meu padrinho não fez nada de errado. Eles vão reabilitar o Padre Cícero, vão devolver a ele as ordens que lhe foram cassadas, Dona Maria, e estão pavimentando o caminho de uma canonização. Ah, canonização, meu filho, eu sei o que é. Canonização nesse negócio de virar santo? Eu disse, esse bispo não sabe de nada. Como assim? Um homem tão inteligente não sabe que meu padrinho já é santo? Então, para o Romero, pouco importa se a igreja vai ou não chancelar, né, o Padre Cícero, ele já está canonizado no altar popular. E tem uma frase dessa história, e aí, para concluir de vez, Padre Cícero, o então reitor do seminário da Prainha, era um francês, Pierre Chevalier, padre Pierre Chevalier. O seminário da Prainha foi onde o Padre Cícero foi ordenado padre, lá em Fortaleza, e que, por coincidência, eu também frequentei os corredores do seminário da Prainha, fui aluno, não como seminarista, mas como aluno da Faculdade de Filosofia, que funcionava no mesmo prédio. Bom, Chevalier, quando indagado sobre a possibilidade de que houvesse ocorrido ali, de fato, um milagre, dizia, com todo o seu eurocentrismo, a seguinte frase: Jesus Cristo jamais iria sair dos campos da Europa para fazer milagres no sertão do Brasil. O que mostra, né, o quanto de incomunicabilidade entre dois mundos se deu naquele momento. A fé hierarquizada, o rito oficial, não conseguia dialogar com a visceralidade da fé popular, né, do sincretismo, desse pensamento mágico difuso, que vê milagres em tudo, né, e que busca explicar a natureza a partir dessa visão mágica da realidade. Então, ali foi essa incomunicabilidade entre dois mundos, né, que resultou nas penas que até hoje ainda estão sobre as costas, né, da história de Padre Cícero. Bem, estava terminando o Padre Cícero, aí quem entra no último capítulo, praticamente, do livro? Getúlio Vargas. Getúlio entra no meio da história, porque em 1929, o Padre Cícero morreu em 1934, Getúlio, candidato à presidência da República pela Aliança Liberal, o Padre Cícero distribui um volante, um panfleto, pelo interior, advertindo contra a Aliança Liberal, que tinha como símbolo a bandeira vermelha. E o Padre Cícero dizia que Getúlio Vargas e a Aliança Liberal eram a encarnação da besta fera que vinham implantar o comunismo no Brasil. E aí eu olhei, entreguei os originais do Padre Cícero para o Luiz Schwartz, meu editor, na Companhia das Letras, e aí o editor tem por dever de ofício fazer a célebre pergunta: e aí, qual é o próximo livro? Eu disse: olha, Luiz, eu estou pensando... Aí ele disse: olha, se eu fosse você, depois de um trabalho tão exaustivo como esse do Padre Cícero, que tomou tanto tempo da sua vida, exigiu uma pesquisa tão vertical, você fizesse um livro mais leve, um livro assim mais de ocasião, um livro
né, que não te exigisse tanto, que você se divertisse, né? Aí eu disse, Luiz, você não me conhece ainda, né? Eu gosto de encrenca grande, que encrenca pequena. E eu sabia, de antemão, que ele tinha um projeto de ter uma grande biografia do Getúlio no portfólio da editora da Companhia das Letras. E que, inclusive, 2 amigos, 2 colegas, tinham sido sondados e tinham recusado o convite. Então, eu sabia que o Luiz tinha essa vontade. E eu disse isso para ele, eu sei que você quer uma biografia do Getúlio, você topa me entregar essa incumbência de biografar Getúlio Vargas? Ele, sem hesitar, disse, topo. Vai para casa, daqui a alguns dias você me manda um projeto, um esboço, do que você imagina que pode ser uma biografia do Getúlio, diante de tantos livros já escritos sobre esse personagem. Passei, sei lá, uma semana, 15 dias, não lembro exatamente quanto tempo, liguei para ele, Luiz, tem uma má notícia para você. Eu não vou escrever um livro sobre Getúlio. Ele disse, poxa, mais um que desistiu, mais um que recusou. Não, peraí, você não está entendendo. Eu não vou escrever um livro, eu vou escrever 3. É a única forma de dar conta desse personagem, fazendo 3 livros sobre ele. Você topa? Era um risco editorial enorme. Se o primeiro livro fosse um fracasso, ele teria 2 trambolhos para administrar depois. Topou imediatamente, e aí eu me pus a trabalhar, poucos dias depois de ter deixado os originais do Padre Cícero com ele, e disse para ele, Luiz, mas tem o seguinte, esse trabalho vai me custar 5 anos de vida, está aqui o cronograma, e durante todo esse tempo eu não vou fazer mais nada da minha vida, vou mergulhar nesse projeto, parar minha vida, e eu não posso ficar preocupado com minha conta de luz. E aí o Luiz construiu as condições objetivas para que, nos últimos 5 anos, né, eu me dedicasse integralmente à tarefa de biografar esse personagem tão complexo, esse personagem, assim como o Padre Cícero, tão amado e tão odiado, considerado por uns apenas um ditador sanguinário, e por outros o pai dos pobres, e por outros o homem que modernizou o Brasil, o homem que tirou o Brasil de um estágio, né, feudal, pré-capitalista, agrário, para encaminhar esse país para o rumo da industrialização. E aí eu passei esses 5 anos fazendo esse livro, que acabei finalmente com muito alívio, mas ao mesmo tempo com o sentimento de dever e de missão cumprida. Agora, e é engraçado como você se envolve com esses personagens. Eu acabei falando muito de Padre Cícero, vai ficar pouco tempo para falar sobre Getúlio, mas vocês nas perguntas, por favor, me puxem esse assunto. Mas, para vocês perceberem como é que é o envolvimento de um biógrafo com um biografado, tem, para mim, uma historinha familiar recente que explica e ilustra bastante como é que se dá essa imersão na vida, né, de um personagem na hora que você vai biografá-lo. Eu tenho uma filha, tenho 4 filhos, mas eu tenho uma filha de 5 anos, que chama Alice. E a Alice, portanto, tem a idade do projeto, praticamente. Nasceu junto com o projeto de biografar Getúlio. E eu me lembro que, quando eu terminei o texto do livro, do 3º volume, eu tenho um escritório fora de casa, onde eu escrevo, mas resolvi que iria escolher as fotos dos cadernos de imagem do livro em casa, no meu escritório de casa, no meu home office. E, lá, escolhendo as fotos, não percebi que a Alice estava aqui brincando perto de mim. E fui escolher as fotos, aí chegou a hora de escolher as fotos do velório do Getúlio, da morte do Getúlio. Aí tinha uma foto muito impactante, o Getúlio dentro do caixão, com a tampa assim de vidro, muita gente em torno chorando, uma mulher do povo debruçada sobre o caixão. Eu, olhando aquela foto, ampliei para ver os detalhes. Sinto, nesse momento, uma mãozinha, a mãozinha de Alice, batendo aqui. Pai? Eu vi que ela estava com o olho grelado, fixo na foto, tirei a foto, né?
Desliguei ali, minimizei, na verdade, a foto. E ela disse, não, pai, o que era aquilo ali? Eu disse, não, nada não, filha, não é nada, deixa para lá. Ela disse, não, pai, peraí. Pai, o Getúlio morreu? Eu disse, pois é, minha filha, morreu. Eu ia te contar, mas... Então, você vê que o personagem passa a fazer parte da sua vida privada, cotidiana, né? De fato, foi uma imersão muito grande, e o primeiro volume serviu, inclusive, para explicar o Getúlio posterior, o Getúlio ditador, o Getúlio que depois vira o paladino do nacionalismo. Tudo isso só pode ser entendido a partir do Getúlio gaúcho, do caldo de cultura, do positivismo de onde ele veio, da crença no Estado forte, na crença do governo unipessoal, num desdém assumido e declarado pelo Legislativo. No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, chamada Assembleia dos Representantes naquele momento, só se reunia apenas 2 meses por ano e unicamente para aprovar o orçamento do Executivo. Então, vamos nos estender um pouco sobre Getúlio daqui a pouco, que as perguntas começaram a chegar. Eu não sei quanto tempo já falei, eu acabo me empolgando. Tem tempo? Mas eu vou começar aqui com algumas... Oi? Ah, tá, ótimo. Então, vamos falar um pouquinho do Getúlio, mas antes de chegar aqui na parte mais legal. Rapidinho. Lá em 29, como eu falei para vocês, o Getúlio, candidato da Aliança Liberal à presidência da República, é entrevistado por um jornalista do Correio do Povo, um jornal gaúcho, que até hoje existe, e pergunta o seguinte para o Getúlio: em quem o senhor se inspira politicamente? E o Getúlio diz, abre aspas, eu me inspiro na renovação criadora do fascismo de Benito Mussolini. Fecha aspas. Hoje dói nos nossos ouvidos ouvir essa frase. Vamos tentar contextualizá-la, né? Não para justificar a fala de Getúlio, mas para entendê-la. Bem, como disse, Getúlio vem do Rio Grande do Sul, um estado em que havia uma hipertrofia do executivo em detrimento do legislativo, um estado governado com a doutrina positivista da ditadura científica como grande valor a ser perseguido, ou seja, o saber é que deveria determinar quem iria ao poder e não o voto. O voto era acessório, o saber, uma elite ilustrada, é que deveria conduzir o povo, a massa ignara, né, ao seu destino histórico. Numa perspectiva paternalista, de cima para baixo, incorporar o proletariado à sociedade, né, como de uma forma de tutela. Então, Getúlio chega desse estado, e no momento histórico, 1929, em que ali estava se anunciando, e muito em breve isso se concretizou, a crise do mundo ocidental, a crise do capitalismo, a crise da democracia representativa, simbolizada pela quebra, o crash histórico da Bolsa de Nova York. Naquele momento, a democracia parecia ter sido varrida para a lata do lixo da história. E o Getúlio, que já trazia esse background do Rio Grande do Sul, tem, nesse contexto de época, um momento em que surgiram as tentativas de antídoto para a crise da representatividade. Ou seja, surgiam as ditaduras. Nesse mesmo momento, surge Mussolini na Itália, a ascensão de Hitler na Alemanha, Salazar logo depois. Então, era aquele contexto de época. Agora é interessante, só para fazer aqui uma grande ponte histórica, pulando alguns episódios, o interessante é que, em 50, quando Getúlio volta ao poder, aí, depois de ter governado, inclusive, o Brasil 15 anos com mão de ferro, praticamente o tempo todo com poderes absolutos, com exceção ali de 34, com um processo de reconstitucionalização, porque em 35 o regime já fecha
com a Lei de Segurança Nacional, por causa do movimento frustrado do Luiz Carlos Prestes. Bem, na crise de 54, a crise estabelecida, o Tancredo diz para o Getúlio, Tancredo, então ministro da Justiça, diz para o Getúlio: presidente, é fácil acabar com essa crise. Fecha o Congresso, prende os militares rebeldes, censura a imprensa, acabou a crise. E o Getúlio diz: Tancredo, nós não estamos mais no Estado Novo. Isso agora é uma democracia. Nós temos que respeitar o rito. E o Getúlio, que é preciso, inclusive, que até os getulistas mais sinceros reconheçam, que o Getúlio não tinha, e isso é uma das contradições maravilhosas do Getúlio, o homem que era a síntese do político habilidoso, do político astuto, da raposa matreira, do homem da articulação, da construção de consensos, não conseguiu governar e nunca conseguiria governar, dado o seu histórico, dada a sua personalidade, num regime democrático com o Congresso funcionando. Isso, percebam, a crise que levou Getúlio ao suicídio, o Getúlio não tinha um grande interlocutor sequer no Congresso, não conseguia fazer essa articulação política, o mundo inteiro desmoronando em torno dele, e ele não conseguiu. Também, naquele momento, ele já era um homem velho, cansado, né? Mas teve a lucidez de dizer: não, eu não sou mais ditador. Bom, vamos fazer agora aquilo que eu acho o mais bacana. Tem aqui uma pilha já de perguntas, tá? Para que haja tempo, eu vou puxar aqui aleatoriamente algumas. Vamos ver aqui o que é que vocês... A primeira pergunta diz o seguinte: o que é mais difícil e o mais intrigante em biografar mitos? Ou seja, Getúlio e Padre Cícero. O mais instigante, eu não digo talvez o mais difícil também, sim, é exatamente descobrir o homem atrás do mito, né? Tirar esse homem do pedestal, da estátua de bronze, e fazê-lo, no caso do Padre Cícero, da estátua gigantesca, né, de concreto no alto do Horto, lá no Juazeiro, e Getúlio, né, de todos os pedestais Brasil afora, onde ele está entronizado, fazê-lo descer e caminhar, né, como homem, e procurar entender, inclusive, e aí que é delicioso para um biógrafo, principalmente um biógrafo que um jornalista, um repórter que busca exatamente mergulhar nas contradições inerentes, né, ao ser humano, é exatamente tocar nas imperfeições desses homens, desses indivíduos, mostrar, quando se diz assim, o biógrafo humaniza o personagem, não significa, por favor, que você vai fazer uma historinha edificante sobre como esse homem era bom, na verdade. Não é isso. Humanizar não significa isso. Humanizar significa justamente despir esse personagem de toda a mitologia, de toda a historiografia, inclusive, que foi construída em torno dele, para tentar revelá-lo, né, nas suas mais profundas contradições. E, para mim, a biografia é exatamente isso. É a tentativa de confrontar duas esferas da vida de qualquer indivíduo, a sua vida pública e a sua vida privada, e de que forma essas duas dimensões interagem. Então, é mais ou menos isso que significa biografar mitos, procurar compreendê-los para além do mito e, principalmente, por que se tornaram mitos? Como foi o processo de construção dessa mitificação, dessa mitologia em torno desses personagens. Vou tentar entender a letra aqui. Padre Cícero era um conservador, esquerdista, anárquico? O que era ele? Para onde, para que sentido histórico seria canalizada toda essa força mística e política? Padre Cícero era um padre, obviamente, um homem muito conservador, do ponto de vista moral, e também do ponto de vista político, mas um homem profundamente astuto do ponto de vista político e também ele próprio um grande articulador de alianças,
Não aconteceu com o padre Cícero o que aconteceu com o conselheiro por dois motivos. Primeiro, porque ele tinha o Floro ao lado dele, que era esse cérebro político. E segundo, porque ele próprio, o padre Cícero, ao contrário do que muita gente imagina, que o senso comum, inclusive, imagina, ou até mesmo certa ala da inteligência acha que padre Cícero é uma coisa caricaturada, um daqueles padres assim que messiânicos, aquela coisa que nos filmes, né, aquela coisa, aquele homem louco. Não, padre Cícero é absolutamente cerebral, né, e soube construir alianças. Tem um momento que eu acho fantástico na história do padre Cícero, quando ele, já prefeito de Juazeiro do Norte, reúne os principais coronéis da região que estavam se matando, né, entre si, guerras de família, por posse de terra, e o padre Cícero reúne a todos aqueles homens, consegue a proeza de reunir todos aqueles homens em torno de uma mesma mesa, e dá para eles o seguinte conselho: se vocês não se unirem, não vai sobrar ninguém para contar a história. Vocês precisam se aliar, construir alianças estratégicas. E todos dizem, a uma só voz: padre Cícero, o único que a gente confia aqui nessa mesa é o senhor. Então, o senhor vai ser o nosso líder. E aí o padre Cícero se torna o grande líder político, inclusive, de toda a região, né, do Cariri, do Nordeste até, e com uma influência política enorme, né, inclusive, naquela época não se ganhava a eleição sem pedir a bênção ao padre Cícero. Então, o padre Cícero não era esquerdista, muito pelo contrário, assim como Getúlio, era um anticomunista ferrenho, né, via, inclusive, como disse, no comunismo, a perspectiva de implantar o reinado da besta fera. José Disseu, quem faz a pergunta é Cleide Amorim. José Disseu leu Getúlio. Dilma leu Getúlio. FHC leu Getúlio. Por que Getúlio é tão atual na política brasileira? Ótima pergunta, Cleide. Inclusive, alguns meus amigos não entenderam nada quando, no segundo volume da biografia do Getúlio, na quarta capa, na contracapa, como a gente costuma dizer, tem dois pequenos textos referendando o livro, um assinado pelo Fernando Henrique e outro assinado pelo Lula. Eu acho que é o único lugar em que os dois estão juntos nos últimos tempos, né, na quarta capa do meu livro. Os meus amigos tucanos, tenho vários amigos tucanos, de bico grande, alta plumagem, ficaram assim, não vou ler esse livro, tem um texto lá do Lula, cara. E meus amigos petistas também, tenho muitos e caros amigos, né, do PT, disseram assim, pô, você estragou o livro, cara, esse texto do Fernando Henrique aí. Essa polarização que a gente assiste hoje, a raiz dela está no Getúlio. E é por isso que o Getúlio, até hoje, continua dividindo opiniões, até hoje, né, se discute o legado, a validade do legado, o quanto desse legado precisa ser flexibilizado, no caso da CLT, o quanto esse legado foi importante ou não, o quanto ele atrasou, o quanto avançou o fluxo da história do Brasil. Essa polarização está lá. Para entender, inclusive, a polarização atual, você precisa recorrer ao Getúlio. É ali que surge o princípio dessa polarização entre dois projetos de poder que, ao longo da história, vão assumindo contornos e identidades partidárias diferentes, mas, no fundo, é a mesma dicotomia, é a mesma polarização entre dois projetos. Um projeto que acredita no Estado como gestor, no Estado como indutor do desenvolvimento, e, de um outro lado, aqueles que, de certo modo, acreditam na mão invisível do mercado e que acreditam no Estado mínimo. Então, de certa forma, essa dicotomia se arrasta desde 1954 até hoje. Há algumas simetrias. Eu confesso a vocês que, quando eu estava escrevendo o terceiro volume de Getúlio, de vez em quando me batia uma sensação assim de déjà vu. Eu disse, parece que eu estou escrevendo sobre hoje, né? Algumas coisas muito semelhantes, denúncias de grandes escândalos de corrupção, uma imprensa cada vez mais, naquela época, assumidamente violenta, virulenta. A diferença é que, talvez, né, naquela época tinha um sujeito que era um tremendo mau caráter, mas era brilhante, né, que era o Lacerda,
né, que era o antigetulista acima de tudo, né, a encarnação do antigetulismo. Você vê um certo moralismo seletivo, por que não dizer também. A única diferença, felizmente, é que os lacerdas de hoje, né, a virulência de parte a parte, está sendo assistida, pelo menos até onde a gente pode saber, pelos quartéis de devida distância. Hoje, o Lacerda, que sempre insuflava os militares para entrarem como árbitros supremos da política nacional, para intervir militarmente, hoje, até que se prove o contrário, não há mais espaço para esse tipo de discurso, a não ser meia dúzia de gatos pingados na Paulista, pedindo intervenção militar e a volta dos militares ao poder, o que é uma coisa absolutamente absurda, né? Uma coisa que demonstra uma ignorância histórica atroz, uma coisa sem nenhum... É isso aí, obrigado. E quando se fala do legado de Getúlio, a gente tem que pensar duas coisas também, né? De um lado, quais foram os dois grandes legados do Getúlio? De um lado, sem dúvida nenhuma, a legislação trabalhista, né, inspirada na Carta de Lavoro, lá, da italiana, do fascismo, sim, mas que, naquele momento, ela foi importantíssima para modernizar a relação entre capital e trabalho no Brasil, entre patrões e empregados, porque prevalecia, até então, a lei do mais forte, portanto, os trabalhadores sem nenhum direito e os patrões dando as cartas da forma que queriam. Aí, os getulistas têm que compreender uma coisa. Isso não foi uma concessão de um pai magnânimo, né, que, de forma benevolente, concedeu aos trabalhadores os seus direitos. Não, isso foi uma conquista histórica da classe trabalhadora. Né? Havia ali, antes de Getúlio chegar ao poder, nos anos 20, Getúlio chega em 30, a década de 20 é marcada por uma explosão do movimento operário e do movimento sindical no Brasil. E estava pressionando Getúlio, ou melhor, estava pressionando o poder, né? Estava pressionando os próprios patrões pela busca desses direitos, pela conquista desses direitos. Getúlio teve, sim, a sensibilidade e a inteligência histórica, né, de, ao mesmo tempo que estabeleceu essa legislação moderna para a época, ele conseguiu cooptar esse sentimento do sindicalismo e conseguiu tutelar, inclusive, esse sentimento, criando, inclusive, o sindicalismo oficial, o sindicalismo de resultados, o que surge aí, nesse momento, inclusive, a figura do pelego. E é por isso que o Lula, originalmente, era antigetulista. O Lula, originalmente, não aceitava essa perspectiva da tutela do sindicato pelo Ministério do Trabalho, pelo Poder Executivo. Inclusive, tem uma história interessante, né, que o próprio Lula conta, que quem apresentou o Getúlio para ele, literalmente, foi o Brizola. Não sei se vocês sabem dessa história. O Brizola levou o Lula lá em São Borja, diante do túmulo do Getúlio, e disse: Lula, este é doutor Getúlio, grande presidente. Doutor Getúlio, este é Lula, um operário do movimento sindical. E aí a conversão do Lula ao getulismo passa por esse encontro histórico, né? E é interessante, voltando ao FHC e ao Lula, interessante a perspectiva. O Fernando Henrique, num célebre discurso, ao tomar posse, logo antes de tomar posse, ou pouco depois, não me recordo exatamente agora, disse que era preciso virar a página da era Vargas, né, e inaugurar uma nova era, a morte da era Vargas. E o Lula, quando presidente, mimetizou, inclusive, uma série de imagens clássicas do Getúlio, e a mais famosa, sem dúvida, é a da mão tisnada de petróleo, né, que o Getúlio, quando fez a Petrobras, coitada da Petrobras, a mão tisnada de petróleo. O Lula, na época do anúncio do pré-sal, fez o mesmo gesto, né, com a mão também tisnada de petróleo. Então, Getúlio continua atualíssimo na pauta e na ordem do dia. Tem muitas perguntas, eu vou ter que ser mais seletivo aqui, vamos ver. Eu tenho que falar menos também. Opa, essa é boa, não comprei o livro, vou comprar e ler. Obrigado.
apenas uma constatação, não é uma pergunta. Obrigado, obrigado. Você encontrou indícios de fraude no milagre da hóstia? Supondo tal hipótese verdadeira, seria possível o padre Cícero desconhecer tal fato? Olha, se os dois sujeitos, investigadores mandados pelo bispo, foi lá e eles próprios, olhando, não chegaram a uma conclusão racional, quem sou eu, tanto tempo depois, para ousar dizer se houve ou não milagre? Eu não sou um homem que acredita em milagres, mas tem aquela coisa, né? Quem foi ateu e viu milagres como eu. Pois é, então, mas a Raquel de Queiroz tinha uma frase que eu acho fantástica. Ela dizia, já velhinha, né? Ela dizia assim, Deus não me deu o sentimento da fé. Eu acho essa frase de uma profundidade, né? Então, Deus não me deu o sentimento da fé. Ou seja, ao mesmo tempo que ela se diz uma mulher sem fé e descrente em Deus, cogita a existência, né, de Deus. Então, quanto ao milagre, para mim, do ponto de vista histórico, pouco importa se houve ou não, de fato, um milagre ali. O verdadeiro milagre do Padre Cícero é Juazeiro do Norte. O verdadeiro milagre do Padre Cícero é, tanto tempo depois, ele ainda continuar sendo cultuado com tanta ardor, né, e com tanta força pelo povo cearense, nordestino, de uma forma geral, alagoanos, pernambucanos, baianos, potiguares, piauienses, maranhenses, paulistas, né? É esse que é o verdadeiro milagre. Tá? Então, médicos foram chamados para analisar a beata, né? Os próprios não chegaram a uma conclusão definitiva. Eu acho que tem coisas que a ciência e a razão ainda não dão conta, não conseguem explicar. E tem um dado que é importante dizer, que hoje seria até fácil, com as novas tecnologias, responder algumas das perguntas, pelo menos uma. O sangue da hóstia era da beata? Não pode ser feito, essa pergunta não pode ser respondida, porque a Igreja ordenou a violação do túmulo da beata Maria de Araújo e o sequestro do seu cadáver, e até hoje o corpo da Maria de Araújo está desaparecido, porque a Igreja, para evitar que o local virasse local de romaria, lugar de romaria, simplesmente roubou o corpo da beata. Então, agora, quando começam a se descobrir alguns dos famosos paninhos, que eram os paninhos que a beata limpava a boca, né, e são manchados de sangue, esses paninhos, vez por outra, aparece um na biblioteca do Padre Cícero, dentro de um livro e tudo mais. Hoje, um exame de DNA poderia confrontar esse sangue com o material genético do corpo, mas como não existe corpo, nem essa pergunta pode ser respondida. Mas tem um dado curioso, para mexer aí com as convicções, ou com a ausência de convicções de alguns de nós. Foi feito o exame nos paninhos, e o tipo sanguíneo daquele sangue lá é o mesmo tipo sanguíneo de um milagre eucarístico referendado pela Igreja, o famoso milagre de Lanciano, na Itália, né? E a Igreja já chancelou vários desses milagres eucarísticos, sintomaticamente todos na Europa. Olha o Chevalier aí, né? Então, é o mesmo tipo sanguíneo desses milagres eucarísticos aprovados pela Igreja. Bem, cada um tire a sua conclusão. Aproveitando o ensejo de 15 de novembro, você concordaria que, apesar de comandar uma ditadura sanguinária, Getúlio, ao sepultar a República Velha, lançou as bases para modernizar o Brasil, ou ao menos para dar certo avanço político e social? A pergunta contém a sua própria resposta, né? Sem dúvida, Getúlio comandou uma das ditaduras mais sangrentas, mais odiosas, né, de que se tem notícia, né? E no Brasil, inclusive comparável à ditadura curiosamente imposta pelos antigetulistas, né, em 64.
feita pelos militares, os mesmos militares que, em 54, estavam exigindo a renúncia de Getúlio e, curiosamente, derrubando, naquele momento, em 64, um presidente constitucionalmente eleito, que era o principal herdeiro do legado getulista. Então, quando Getúlio se mata em 54, ele paralisou um golpe que já estava em pleno andamento, ele já ia ser deposto, já estava deposto, os militares iam tomar o poder, mas, diante da comoção pública, eles tiveram que retroagir, acabaram nomeando o Café Filho, deixando o Café Filho comandar a transição, né, mas passaram 10 anos se articulando para dar, né, o golpe que foi temporariamente evitado, e os personagens são exatamente os mesmos, inclusive com o mesmo Carlos Lacerda insuflando os quartéis, mas o Carlos Lacerda acabou provando do próprio veneno, né, e ele próprio não foi aceito, né, pelos militares. Então, e sem dúvida, Getúlio lançou, sim, as bases da modernização do Brasil moderno. Tem um detalhe interessante, que isso a pergunta me lembra e me suscita, é que, em 50, quando Getúlio é eleito presidente do Brasil, ele teve ali, agora com o Congresso funcionando, teve que fazer o jogo do que a gente conhece hoje como governabilidade, né? Ou seja, teve que fazer acordos para montar um ministério minimamente representativo das forças que apoiavam o governo, da base política, e, mais ainda, procurou, inclusive, atrair a oposição, entregando alguns desses ministérios para udenistas, para os seus mais ferrenhos adversários. E montou ali um ministério eclético que ele próprio, de antemão, definiu como ministério de experiência. Ou seja, já destituiu todo mundo antes mesmo de nomear. Isso é uma só experiência. E, paralelamente, isso é importantíssimo, paralelamente, ele nomeou uma espécie de segundo ministério, o verdadeiro ministério, dentro do próprio palácio, com uma sala do próprio Palácio do Cacete, desculpa. Ato falho. Ato falho. Onde é que eu estou com a cabeça, meu Deus? Bem, eu acho que a cerveja que eu tomei ontem estava meio avariada. Bem, dentro do próprio Palácio do Governo, do Palácio do Catete, Getúlio nomeou uma equipe, a equipe econômica, né, que tinha a grande tarefa e a grande responsabilidade de fato, gerir toda a política econômica do governo, todo o projeto nacional desenvolvimentista. Ali é que ocorria, naquela equipe econômica, comandada por um baiano, Rômulo de Almeida, e dessa equipe econômica é que surgem todos os projetos do nacionalista, do desenvolvimentismo do Getúlio. Aí é que surge a Petrobras, dessa equipe. É dessa equipe que surge o BNDES, é dessa equipe que surge o Banco do Nordeste, é dessa equipe que surge o projeto da futura Eletrobras. Então, essa equipe, na verdade, é quem governava junto com Getúlio. Ou seja, uma equipe de técnicos, uma equipe essencialmente técnica. O Getúlio conseguia, assim, driblar aquela dificuldade que ele tinha de se relacionar com o Congresso. Então, para que o ministério, ele construiu um ministério alheio às circunstâncias, né, e às contingências da política. A pergunta parece que se desdobrava. O jornalista Mário Sérgio Conte, em artigo na revista Piauí, afirmou que Getúlio está vivíssimo, vendo em Lula certa continuidade do getulismo. Na sua opinião, o povo brasileiro conseguiu chegar a uma maturidade política que dispensa caudilhos? É o Vinícius que fez a pergunta. Eu acho que, de certa forma, a gente conversou um pouco sobre isso, e quero destacar só aquele final, que a diferença que nós temos entre 54, né, 53 e 54, 63 e 64, 2013 e 2014, é interessantíssimo como são números, né, parecidos. A diferença é exatamente essa, que eu acho que, apesar de todas essas repetições, de todas essas simetrias, de todas essas coisas que parecem nos lembrar
uma coisa, um episódio já ocorrido, já visto e revisitado. A diferença é que hoje eu acho que a gente amadureceu, sim, em certo aspecto, em outros não, principalmente, por exemplo, quando a gente vê que o debate político hoje é muito pouco substantivo e muito adjetivado, e as redes sociais hoje ajudam a colocar ainda mais lenha na fogueira. As pessoas não conseguem mais discutir política sem ofender umas às outras, ou é petralha, ou é tucanalha. Inclusive, é interessante essa divisão, até hoje provocada pelo Getúlio, que eu me lembro que, quando saiu o segundo volume, eu li uma resenha num blog de um jornalista, e que dizia, segundo ele, que eu não conseguia disfarçar a minha simpatia pelo ditador sanguinário que foi Getúlio, né? E, portanto, atualizando os sinais, né, eu deveria ser um homem de esquerda, um pensamento de esquerda, só faltou dizer um petralha, né? Bem, poucas semanas depois, na internet também, leio num outro blog, agora de um jornalista absolutamente do outro lado do espectro político, né? Um era da família Mesquita, do Estadão, o outro era o Paulo Henrique Amorim, e o Paulo Henrique Amorim escreveu uma resenha que eu dei muitas gargalhadas, porque ele disse o seguinte: o título da resenha é "Cuidado com essa biografia do Getúlio". Segundo o meu colega Paulo Henrique Amorim, eu escrevi uma biografia tucano-udenista. Então, é aquela coisa, né, cada um acaba lendo o livro que quer. Quando eu escrevi Padre Cícero, li num blog de um pastor protestante que eu devia ter sido muito bem pago pela Igreja Católica para poder reabilitar o Padre Cícero e ajudar nessa desconstrução que o bispo e que o Vaticano quer fazer do avanço das igrejas neopentecostais. Depois eu li num outro texto de internet, na verdade alguém deixou um comentário no meu site, dizendo que eu tinha sido muito leviano, olha a palavra, tinha sido muito leviano com a Igreja Católica, que o meu livro era um libelo contra o catolicismo, contra a Santa Igreja e tal. Eu tenho uma grande amiga minha que está fazendo doutorado sobre a Beata Maria de Araújo, em Braga, em Portugal, e que disse: Lira, você conseguiu mostrar a santidade do Padre Cícero. Eu disse: ué? E foi, né? E tem outro, que lá no Juazeiro do Norte, um jornalista no jornal local disse que eu tinha feito uma ofensa enorme à memória do Padre Cícero. Então, portanto, cada um lê o livro, né, da forma que bem quer. Aí, Geneton está ali, né? Geneton, eu vou contar aquela mesma história que eu acho irresistível, que você já ouviu lá em Minas Gerais, e alguns de vocês já devem ter ouvido. Estava com o Geneton agora há pouco tempo no Fórum de Letras de Ouro Preto, pouco antes de vir para cá. E, quando eu lancei a biografia do Castelo Branco, eu recebi um telefonema na minha casa. Eu queria falar com o jornalista Lira Neto. Pois não, é ele. Aqui é o general fulano de tal. E aí deu toda a fé de ofício dele, né? A capivara inteira. E eu disse, encrenca, né? Claro, biografia o Castelo Branco, o general ligando para minha casa, porra. Aí ele disse: acabei de ler seu livro. Eu disse: pois não, general, sentei já, né? O que é que o senhor achou do livro, general? Aí ele diz uma coisa que me deixou muito deprimido. Adorei. E aí, tem mais. Eu disse: adorou, general, mas por quê? Eles, finalmente, e eu afundando no sofá, né? Finalmente alguém colocou o grande Marechal Castelo Branco no seu devido lugar na história, o grande estadista que foi, eu já desmaiando, né? Bem, ele fez mais meia dúzia de comentários,
Desligou o telefone, minha mulher passa e eu lá no sofá. Eu disse, o que foi que eu ouvi? Eu disse, aí contei a história, quase chorei, né? Fiz um livro, o Bilico gostou. Que livro foi esse que eu fiz? Que tragédia. Bem, poucas semanas depois, eu vou fazer o lançamento do Castelo lá em Fortaleza, onde eu nasci, numa plateia muito parecida assim com essa aqui. Aí, na primeira fila, lá na ponta, eu identifico um antigo amigo meu de movimento estudantil. E o cara ainda estava vestido do mesmo jeito que a gente se vestia naquela época. Ainda estava com o mesmo cabelão, com a camisa do Che Guevara, uma calça jeans rasgada, um chinelo de couro, assim, de rabicho. Aí eu disse, eita, se o general gostou, agora eu me ferrei, né? Porque o cara está ali. E ele sentou na primeira fila, provavelmente ele vai subir aqui e me bater, né? Aí eu falo, na hora que eu abro para a plateia, a primeira mão que levanta é a do cara. Aí eu disse, fala, fulano, tudo bem? Quanto tempo? Aí com aquela prosódia deliciosamente cearense, disse, Irahéi, li teu livro, viu, cara? Aí eu, leu? E aí? Dei o maior valor. Eu disse, sério? Oh, que bom. O que é que você gostou mais? Assim, tá? Disse, não, rapaz, primeiro o seguinte, tu mostrou que esse general Castelo Branco era um tremendo filho da puta, viu? São as contingências de escrever biografia, minha gente. Boa pergunta. Quanto conhecimento chega a você após o livro publicado através de fatos contados por leitores? Chega antes, durante e depois. É muito interessante, sempre que eu anuncio que eu estou fazendo um livro, eu sempre abro um site, um hot site, alguma coisa assim, né? E sempre surgem muitas colaborações, né, de leitores, mas, sem dúvida, nesse caso do Getúlio, a maior colaboração, e eu preciso fazer essa justiça, né, na verdade, quando eu comecei a pesquisar o Getúlio, a fazer a biografia do Getúlio, eu não me preocupei, no momento em que o país, inclusive, discute essa questão das biografias não autorizadas, eu não procurei a família do Getúlio. Não achei que era o caso. Getúlio não pertence, né, aos Dornelles, aos Vargas. Getúlio pertence à história do Brasil, né? Então, não procurei. Mas, quando o primeiro volume já tinha saído, eu li no Facebook da Celina Vargas, a neta do Getúlio, professora Celina Vargas, uma acadêmica, um textinho em que ela dizia que estava terminando de ler o primeiro volume, mas estava lendo bem devagarzinho para não acabar logo, porque o segundo volume só sairia dali a 1 ano. Diante disso, eu me senti à vontade de procurá-la. E fui ao Rio de Janeiro, marquei com ela um café, ela me recebeu num apartamento dela, lá no Leblon, tem um busto de Getúlio de bronze no meio da sala, e tudo ali, né, cheira a Getúlio, a memória do Getúlio está viva dentro daquele apartamento. Ela me contou uma coisa que eu confesso a vocês que não sabia da existência, até então. Ela disse, você sabia que entre 45 e 50, mamãe, Alzira, trocou centenas de cartas com o vovô, Getúlio? Eu disse, não, onde está esse material? Não está no acervo do Getúlio, eu conheço o acervo do Getúlio de baixo para cima, de cima para baixo. Ela disse, não está no acervo dele, está no acervo dela. E aí ela me deu a dica, eu fui, e ela me deu outra dica, que ela disse, você sabia que mamãe deixou inédito um segundo volume de memórias? Ela escreveu um primeiro, foi publicado, virou um best-seller na época, que era Getúlio Vargas, meu pai. Pois bem, ela teria deixado, segundo Celina, um segundo volume de memórias contando exatamente os anos finais, entre 50 e 54. Aí eu disse, puxa vida, como é que eu nunca soube disso, como é que ninguém sabe disso? E essas cartas, né, são 1.649 páginas de correspondência, manuscritos, trocados entre filha e pai, Alzira Vargas e Getúlio Vargas, que detalham com minúcias, quase dia a dia, toda a articulação para a volta do Getúlio ao poder. A gente só consegue compreender
à volta do Getúlio, lendo aquelas cartas. E aí, podem procurar nos livros, na bibliografia existente sobre Getúlio, pré-existente sobre Getúlio, entre 50 e 54 passa-se num átimo. 2, 3 páginas no máximo. Por ausência até então de documentação. Essas cartas são um tesouro. E o terceiro volume, boa parte dele, se sustenta, tem como coluna vertebral essas cartas trocadas entre Alzira e Getúlio. Há episódios que ficam muito claros e que até então pareciam enevoados. Há verdades históricas que são completamente desconstruídas. E eu vou citar só uma, entre tantas. Vocês devem saber que se consagrou na historiografia brasileira a história de que a entrevista que o Samuel Weiner fez em 1950 com Getúlio, lá em São Borja, foi que anunciou a candidatura, lançou a candidatura do Getúlio, trouxe Getúlio de novo ao cenário político nacional. Uma versão que está imortalizada no livro do Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, né, escrita pelo Augusto Nunes. Inclusive, quando eu estive no Roda Viva, no intervalo, o Augusto Nunes disse, rapaz, você desconstruiu o livro inteiro. Aquela entrevista não era nada daquilo. Pois é, aquela entrevista não era nada daquilo que até hoje, até então, a gente acreditava. Primeiro o seguinte, claro, como eu faço com qualquer episódio, eu fui pegar o jornal da época para ler a entrevista. A célebre frase, voltarei como líder das massas, que está no livro do Samuel Weiner, não foi dita pelo Getúlio em nenhum momento da entrevista. Getúlio disse, no começo da entrevista, Getúlio estava como senador licenciado, lá em São Borja. Ele disse, em abril, eu penso em voltar para o Rio. Isso lá no começo da entrevista. No final da entrevista, o Getúlio diz, eu não sou propriamente um líder político, eu sou um líder das massas. Haja edição, né? Eu vou voltar como líder das massas. Poxa, eu já fui editor e sei que às vezes a gente faz umas lambanças, mas propositais ou não. Mas essa não fazia qualquer sentido. Aí eu fui ler a entrevista. O Getúlio em nenhum momento se lança candidato à presidência da República para o Samuel Weiner. Muito pelo contrário. A manchete é o Getúlio dizendo que o brigadeiro Eduardo Gomes, que havia sido derrotado pelo Dutra em 45, o brigadeiro, o denista, o Getúlio faz um elogio público ao brigadeiro, dizendo que o brigadeiro era um homem decente. Isso que a entrevista dizia. Aí você vai lá nas cartas e entende tudo. A Alzira diz para ele, para o Getúlio, patrão, o DN vai se juntar com o PSD e lançar um candidato único. Vai ser o Nereu Ramos, candidato à presidência, por uma aliança entre os 2 maiores partidos do Brasil. Se eles fizerem isso, não vai ter para ninguém. Não tem como o PTB lançar um candidato para enfrentar essas 2 máquinas. Tive uma ideia. Vou falar com o Chateau. Pedi o Chateau para mandar aí um jornalista, um dos menos vermelhos, para o senhor fazer um elogio ao brigadeiro. Aí o Getúlio entendeu tudo. Samuel Weiner chega e o Getúlio começa a falar bem do brigadeiro. No outro dia, o jornal sai, a UDN diz, espera aí, se até o Getúlio está dizendo que o brigadeiro é um cara decente, por que a gente vai se aliar com o PSD e vai ser candidato deles e não vai ser o nosso? Essa aliança está desfeita. E aí, o Getúlio consegue dividir os adversários, a UDN lança o brigadeiro, o PSD lança o Cristiano Machado, já que a candidatura única do Nereu Ramos tinha sido inviabilizada, e aí o Getúlio diz, agora eles divididos, dá para o PTB lançar um candidato. Eu. E aí o Getúlio entra no páreo, e aí ele volta, ou seja, toda a história, a mitologia em torno da famosa entrevista cai por terra. Tem momentos deliciosos nessa correspondência. Tem um outro momento ótimo, quando o Getúlio faz a aproximação com o Adhemar de Barros, governador de São Paulo, alvo de denúncias de corrupção, o homem da caixinha, né, o Paulo Maluf da época, vamos dizer assim. E aí a Alzira diz, não estou entendendo nada, patrão.
Ai, não, nessa carta, inclusive, pela primeira vez, a Alzira chama ele de pai. Ela até então só o tratava de patrão. Nessa carta, ela está tão furiosa que diz: pai, eu não estou entendendo nada. Como é que o senhor vai se aliar com Adhemar de Barros, o homem da caixinha? Aí o Getúlio explica que, para ganhar a eleição para presidente, ele não pode dispensar São Paulo. E São Paulo era ademarista. E o próprio Getúlio tinha experimentado isso de forma amarga quando apoiou 2 candidatos em eleições regionais anti-ademaristas, e ele, Getúlio, levou 2 surras nas urnas. E o Getúlio disse: em São Paulo ninguém bate o Adhemar. Minha filha, não dá para ser presidente da República sem São Paulo, e não dá para ser presidente da República sem o Adhemar. Não dá para ser... Não tem como. A Alzira engole, né, aquela lição de pragmatismo político. E aí, mas ela fica revoltada numa outra carta, diz: mas o senhor pelo menos não deveria ter feito o acordo nos termos que fez. O senhor disse que iria ser apoiado pelo Adhemar de Barros nessa eleição presidencial, para na próxima o senhor o apoiar. O senhor vai apoiar Adhemar de Barros para presidente da República? O senhor assinou um acordo? Minha filha, não fui eu que assinei o acordo, foram meus assessores. Esse acordo não tem valor nenhum. Esse é Getúlio, né? Esse homem matreiro, esse homem habilidoso, sim, mas esse homem escorregadio, né? Que outro episódio, desculpa, tem um episódio que eu tenho que contar rapidamente, porque é muito sintomático de quem era Getúlio. Em 30 já, em 30, o Getúlio ali hesitando de entrar ou não no movimento revolucionário, na Revolução de 30, hesitando até o último momento, porque ele nunca se expunha de forma a se tornar vulnerável antes da hora. E o Oswaldo Aranha exigindo que ele entrasse no movimento, e exigindo mais ainda que ele, como governador do Rio Grande do Sul, no caso, presidente do Estado, como se dizia à época, não só aderisse ao movimento, como trouxesse a adesão do Borges de Medeiros, que era o grande líder republicano gaúcho, o homem que tinha governado o Rio Grande do Sul por 1/4 de século, e tinha que trazer, portanto, o Borges, a força política do Borges para a Revolução. E o Oswaldo Aranha buzinando aquilo na cabeça do Getúlio, e o Getúlio disse: tá bom, eu vou escrever uma carta, chamando o Borges para o movimento, e você, Oswaldo Aranha, vai ser portador dela. Vai levar essa carta até a fazenda do Borges, pega o trem, vai até lá, e na carta eu vou convocá-lo para o movimento. Então, a Aranha sai radiante, com a carta no bolso, pega o trem. No trem, ele olha e diz: aquele sujeito esteve com Getúlio também hoje, lá no palácio. Eu entrei e ele saiu, e o cara está no mesmo trem que eu aqui. Aí tem coisa. Oswaldo Aranha ligou os fios e resolveu jogar uma verde para o cara. Diz o Aranha: me dá a carta que o Getúlio mandou você entregar para o Borges. E o cara: que carta? A carta que eu sei que você está aí no bolso e é escrita pelo Getúlio para entregar para o Borges. Aí o cara: como é que o Oswaldo Aranha descobriu? Tá bom, de fato, o Getúlio me mandou uma carta. Aí o Aranha abre a carta, e a carta que o outro sujeito levava dizia exatamente o contrário da carta que o Aranha levava. Dizia: olha, estou mandando o Oswaldo Aranha aí, mas não leve muito em consideração o que está escrito naquela carta. Oswaldo Aranha é um menino muito voluntarioso. Relativize os termos daquela carta. Então, o Getúlio era isso, ele nunca se comprometia totalmente, ele sempre deixava uma porta em aberto para, se tudo desse errado, ele tinha o plano B, o plano C, o plano D, e por aí afora. Espera aí, vamos aqui. Nossa, está acumulando aqui, gente, desculpa, eu disse que não ia falar mais, mas... Deixa eu ver, Padre Cícero... Nossa, eu estou me perdido aqui. Por que, entre tantas profissões, você escolheu ser autor? E com quem você se inspirou para ser autor? A pergunta é da Andresa, de 11 anos. Andresa, quase da idade da minha filha, Emília, que tem 10. Inclusive, a mãe dela hoje me ligou porque a Emília estava chorando copiosamente, porque ontem, no carro, na volta da escola, um garotinho da sala de aula pediu ela em namoro.
Bem, ainda bem que ela não aceitou. Bem, em quem foi que eu me inspirei e como é que decidi ser autor? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque muita gente, principalmente os mais jovens, gostam de saber como é que é esse processo de se tornar um escritor. Hoje eu sou um escritor profissional, vivo dos meus livros, não tenho nenhuma outra fonte de renda, a não ser os livros que eu vendo, por isso comprem meus livros, por favor. Eu sou jornalista, sou repórter, e sou essencialmente um repórter até hoje. Na verdade, eu escrevo grandes reportagens em livro, e não mais na página do jornal. Eu resolvi migrar da página do jornal para a página do livro, diante da constatação de que cada vez o bom jornalismo e a reportagem cada vez tem menos espaço nas páginas do jornal. Cada vez os textos são menores, são mais requentados, menos profundos, mais rápidos, mais ligeiros, e isso sempre me incomodou no jornalismo, que sempre foi foi uma paixão, inclusive tardia, né, que eu descobri muito tarde, inclusive, que ia ser jornalista. Mas escrever livros, ser autor de livros, foi a forma como eu consegui me salvar da dupla pressão que incide sobre o trabalho de qualquer repórter, que é a pressão do tempo e a pressão do espaço. Do tempo de ter pouco tempo para apurar uma reportagem, apurar uma matéria, e do espaço, de cada vez menores são os espaços para você escrever, né? Escreve 20 linhas, tá bom. Então, hoje eu posso me dar ao luxo de passar 5 anos numa única pauta como repórter, né? Eu sou um repórter, só que um repórter do passado, né? Um repórter da história, e posso não escrever em centímetros, nem em linhas, mas em centenas de páginas, e no caso do Getúlio, quase 1.800 páginas, né, eu tive para desenvolver essa reportagem e essa minha apuração. Então, respondendo a Andresa, foi a forma que eu encontrei de unir duas grandes paixões, né, a paixão pelo jornalismo e a paixão pela história, e continuar sendo e podendo exercer a reportagem na sua plenitude. Né, porque se cristalizou na cúpula, principalmente das redações, que o leitor não gosta de ler, o que é um contrassenso. É como o padeiro dissesse, eu vou montar uma padaria, mas ninguém gosta de comer pão. Né? Então, se o leitor não gosta de ler, se criou essa mitologia, e aí os jornais cada vez... os textos são mais curtos, são menos consistentes, e, portanto, os jornais vão ficando cada vez menos relevantes, e, portanto, vão perdendo ainda mais leitores. Aí eu pergunto a vocês, se de fato os leitores não gostam de ler, por que os livros, as grandes reportagens publicadas em forma de livros, vendem tanto? As pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam mais de ler grandes reportagens. O Getúlio está há 14 semanas, o terceiro volume, há 14 semanas na lista dos mais vendidos. 3 volumaços, 3 tijolos. As pessoas não gostam de ler? Gostam, as pessoas querem ler. Mas a juventude não gosta de ler. Discordo. Eu nunca vi uma meninada para ler tanto. Eu tiro pelos meus filhos, né, pelas minhas filhas, aquelas séries de suspense, vampiro, não sei o que e tal, cada tijolo também, aí você vai dizer, mas é livro sem nenhuma qualidade. É livro. É o processo de formação de leitor. Né? Então, eu vejo hoje as pessoas lendo muito e lendo muito mais. A Emília, com 10 anos, já leu muito mais livros que muito colega meu de redação. Ok, Andresa? Espero que você também se torne uma autora. Já vi aqui uma. Quantos minutos nós temos? 5 minutos? Poxa. Então, eu não poderia deixar de ler essa pergunta. Eu escuto muito essa pergunta. Onde eu vou? Getúlio suicidou-se ou o mataram? Excelente pergunta, Maria da Graça Pessoa. Uma vez um leitor me mandou um recado pela rede social, dizendo, não vou ler esse teu terceiro livro não, porque você colocou que o subtítulo é Da Volta pela Consagração Popular ao Suicídio.
Ah, então você está dizendo que o Getúlio se suicidou. Mentira, mataram o Getúlio. A teoria conspiratória sempre parece mais saborosa, né? O Getúlio não só se matou, como avisou isso em várias oportunidades. Getúlio fez a crônica da morte anunciada. Getúlio escreveu, no mínimo, 5 ou 6 cartas de suicídio ao longo da vida. E a primeira anotação sobre isso foi escrita por ele no seu diário no dia 3 de outubro de 1930, ou seja, o dia do estopim da chamada Revolução de 30. O Getúlio escreve no seu diário, a Revolução estava marcada para 5 horas. Ele diz, são 4h30, aproxima-se a hora. E se perdermos? Ele se pergunta para responder a si próprio. Somente o meu sacrifício pessoal poderá me salvar da desonra de uma possível derrota. Estou indo, disposto a não voltar vivo em caso de fracasso. 1930. Em 32, menos de 2 anos depois, no dia 10 de julho de 1930, o Getúlio recebe a notícia de que São Paulo está rebelada. Explodiu em São Paulo a chamada Revolução Constitucionalista, ou a Contra-Revolução, como querem os getulistas. No dia 9 de julho, São Paulo se rebela. No dia 10, o Getúlio recebe a notícia que está correndo sério risco de boa parte da oficialidade superior do Exército aderir aos paulistas. E ele escreve um bilhete de 2 páginas, quase uma carta, portanto, dizendo o seguinte: preferiria morrer como um soldado, mas a traição de uma revolução branca não me permitiu. Recorro à única forma de sair, né, honrado dessa história. Mais ou menos essas palavras, não é textual, mas é exatamente, ele fala de novo em sacrifício pessoal. Em 1942, na hora que ele decide que o Brasil vai se juntar aos aliados e não ao eixo, como tudo parecia indicar, ele diz no seu diário que naquele dia encontrou o subsecretário norte-americano que estava de visita ao Brasil exatamente para acertar os detalhes desse acordo militar. E o Getúlio diz, falei para ele que nessa decisão eu jogava a minha vida. Não conseguirei sobreviver com a consciência de ter levado o meu país a uma possível decisão errada. 42, 45. Em abril de 45, Getúlio vai cair, derrubado pelos militares no final do ano. Em abril, ele escreve uma primeira longa carta-testamento, dizendo que sente que está sendo traído e que vão derrubá-lo. E que, portanto, ele diz, o meu sacrifício pessoal ficará ecoando na consciência dos traidores como um protesto. Quando ele cai, em 45, já em São Borja, ele escreve uma outra carta-testamento, porque ele estava prestes a ser deportado e preso e deportado, e ele disse que, diante dessa hipótese, somente o meu sacrifício pessoal, parará. Isso é uma constante. Em 54, finalmente, poucos dias antes do trágico desfecho, o ajudante de ordens encontra um rascunho de uma carta de despedida do Getúlio e entrega para a Alzira. A Alzira cobra satisfações e disse que aquilo era só um desabafo. Deixarei a sanha dos meus inimigos, eu me lembro exatamente agora, mas mais uma vez fala em sacrifício pessoal. Em 54, no 24 de agosto, Getúlio se mata e é encontrado na mesinha de cabeceira uma carta, a famosa carta-testamento que todos nós conhecemos, e eu acho que quase todos os brasileiros sabem pelo menos um trecho dessa carta, tão eloquente ela foi, saiu da vida para entrar na história e tantas coisas. O detalhe, a carta estava datilografada. Getúlio não batia a máquina. Nunca soube bater a máquina. Estava assinada por ele, mas datilografada. A família soube depois que a carta foi escrita, redigida e datilografada pelo secretário do Getúlio, o Maciel Filho. Não foi Getúlio que escreveu a famosa carta-testamento.
A família foi em cima, lógico, do Maciel, e disse: como é que você escreve uma carta de suicida, datilografa e não conta para ninguém? Ele disse: mas isso não era uma carta de suicida, isso era uma carta de resistência. Foi assim que o Getúlio me pediu para escrever. Uma carta, caso os militares invadissem o palácio, ele morreria de armas na mão. É por isso que ele fala em sangue, é por isso que ele fala da vitória, é por isso que ele fala que vai sair da vida para entrar na história, mas não ele atirando contra si mesmo, num combate com os militares. Foi isso que ele me pediu. Quando Getúlio comete o último gesto, o derradeiro gesto, a carta ganhou o sentido original que ele, Getúlio, queria e planejou. Então, e Getúlio tinha a legítima consciência da força daquele documento. Ele sabia que aquela carta ia neutralizar os seus adversários, que ia neutralizar o golpe que já estava em pleno andamento. Não é aí haver um golpe, o golpe já estava dado. Os militares tinham exigido que ele saísse do palácio. E, provavelmente, naquele dia, Getúlio não sairia do palácio pela porta da frente andando. Ele seria preso e, muito provavelmente, seria deportado, porque os militares não iam cometer o mesmo erro que cometeram em 45, deixando ele livre e deixando ele no gozo dos seus direitos políticos. Ele, antevendo essa saída desonrosa, recorreu de forma definitiva. E agora, ele percebeu que não tinha mais saída, ao contrário das outras vezes, ele disse: agora chegou o momento. Agora eu estou sem saída, mas eu não saio desse palácio desonrado. E como ele havia dito na véspera, só morto sairei do catete. Então, Getúlio não foi assassinado. Getúlio se matou. Getúlio tinha consciência do que esse gesto significava e do que esse gesto representava. Para terminar, eu digo para vocês que, como biógrafo, eu penso ter imaginado o momento em que o Getúlio resolveu se matar, ou pelo menos o momento em que ele percebeu que estava perdido, ou que a desonra iria ser um preço muito alto para conviver com ela. Foi o momento em que o Carlos Lacerda publica na tribuna da imprensa, na primeira página, um recibo emitido pelo filho dele, o Manuel Vargas, Maneco Vargas, Manuel Antônio Vargas, para o Gregório Fortunato. Um recibo pela compra de uma fazenda da família Vargas pelo Gregório. Quando Getúlio viu aquilo no jornal, ele disse: isso é mentira. Meu filho não ia fazer isso. O Gregório não tem dinheiro para comprar fazenda. Isso aí é falso, esse documento é falso. Preciso chamar o Maneco aqui para esclarecer essa questão. O Maneco estava em Paris, na lua de mel, tinha acabado de casar. E o Getúlio manda chamar. Interrompe a viagem de núpcias e venha para o Brasil resolver esse problema aqui, que é grave. É tráfico de influências, é uma bandalheira. O Gregório não tem dinheiro para comprar fazenda. Eu não admito que filho meu esteja envolvido num negócio pouco explicado ou pouco explicável. O Maneco vem para o Brasil e 3 testemunhas dessa conversa do Maneco com Getúlio contam a história com os mesmos detalhes, com as mesmas minúcias. Tancredo, Oswaldo Aranha e Alzira. O Maneco chega, entra, e o Getúlio só faz uma pergunta: Maneco, você vendeu ou não vendeu a fazenda para o Gregório? E o Maneco diz: vendi. O Getúlio faz a pergunta óbvia: com que dinheiro que o Gregório comprou essa fazenda? No arquivo de Getúlio tem um texto escrito pelo Maneco, à mão, de próprio punho, portanto, assinado Manuel Antônio Vargas, tentando explicar para o pai como foi a transação. Ele já trazia, provavelmente, isso por escrito. Ele dizia o seguinte: tinha se candidatado, ele, Maneco, tinha acumulado uma imensa dívida de campanha e precisava pagar as contas da campanha. E, por isso, precisava vender a fazenda. E ofereceu a fazenda para várias pessoas, ninguém quis comprar a fazenda, mas o Gregório teria dito: eu compro.
E o Maneco fez a pergunta: mas, Gregório, com que dinheiro que você vai comprar uma fazenda? Você é chefe da guarda pessoal, você é um simples chefe de segurança, você não tem dinheiro. Você não pode ter dinheiro, pelo menos não deve ter dinheiro, né, escondido. Você é só um chefe da segurança. Aí o Gregório teria dito: o Jango me arranja. E o Jango, o João Goulart, avalizou um empréstimo bancário para que o Gregório tivesse o dinheiro suficiente para comprar a fazenda. Se eu consigo compreender como é que funcionava a cabeça do Getúlio, eu imagino o seguinte: aquele homem que passou 15 anos como um ditador e que foi morar numa casinha espartana e sem nenhum conforto, denotando que, mesmo após governar o país com mão de ferro, como ditador, nunca meteu o dinheiro, a mão no dinheiro público, para benefício pessoal. Se esse homem não poderia jamais admitir o que aquele documento, na verdade, para ele significava. Não era uma justificativa. Para o Getúlio, aquilo deve ter soado como uma confissão de culpa. Ora, o meu filho está com dívida de campanha que precisa ser paga, vende a fazenda dele, da família Vargas, para o meu chefe de segurança, que consegue comprar essa fazenda com um empréstimo num banco avalizado pelo meu ex-ministro do Trabalho. Segundo Tancredo Neves, nesse dia, o Getúlio chegou para ele e disse: Tancredo, o Lacerda tem razão. Nós estamos mergulhados num mar de lama. Tamanho foi o impacto que ele sentiu naquele momento. E aí, para mim, eu encerro com um depoimento que o Oswaldo Aranha disse a respeito desse dia, que para mim explica muito do desfecho e explica muito da personalidade do Getúlio. O Oswaldo Aranha disse que naquela noite o Getúlio o chamou ao palácio. Queria conversar com um amigo. E o Oswaldo Aranha era o último dos amigos de 30 que permaneceu fiel ao Getúlio até o fim, inclusive com separações e desavenças pontuais em vários momentos, mas ainda era o último de 30. E o Aranha conta que naquela noite, já era noite, ele chega ao palácio e encontra o Getúlio de noite, de óculos escuros. Segundo o Aranha, aquilo era a prova inconteste de que o Getúlio estava com os olhos vermelhos e que o Getúlio, muito provavelmente, teria passado todo o tempo chorando pelo estrago que ele sabia que aquilo representaria para ele, Getúlio. Talvez não fosse um escândalo tão grande, mas hiperbolizado pelo Lacerda, teatralizado pelo Lacerda e com a concepção que o Getúlio tinha em relação a essa questão da moralidade, aquilo para mim, naquele dia, o Getúlio começou a morrer. É isso. Obrigado.